Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé? Eu os convido a abrir o Salmo 95. Nós vamos ler o verso 6 e o verso 7 até o ponto final, ou seja, a última frase do verso 7 nós não leremos. Salmo 95, verso 6 e o verso 7 até o ponto final. Salmo 95, 6 e 7, Deus nos chama para adorar a Ele. Leiamos numa única voz. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Senhor Deus, ó Pai celeste e maravilhoso, nós nos alegramos por esse momento, um momento de culto ao Teu santo nome, e nós, ó Deus, suplicamos que o Senhor nos auxilie com graça, com misericórdia, para que, ó Deus, haja sinceridade no nosso coração ao cultuá-lo, e não somente sinceridade no nosso coração, mas que também, ó Deus, façamos tudo com ordem e decência, segundo a Tua palavra santa nos ordena. Ou seja, o culto que lhe é agradável, ele é prestado em primeiro lugar por meio de Cristo Jesus, e depois com um coração reverente e santo, e por fim com a palavra na mão, ou seja, fazendo segundo os ditames do Senhor. E que assim seja o culto que vamos prestar a Ti nessa noite, e desta forma, por meio da Tua graça, da Tua misericórdia, o Senhor venha nos dar favor nessa noite, de maneira que sejamos edificados, de maneira, ó Deus, que sejamos transformados de glória em glória para o louvor do Teu nome. Ó Deus, ajude-nos a prostrar os nossos corações e mentes ante ao Senhor nessa noite. Ajude-nos, porque nós somos ovelhas do Teu pasto. O Senhor nos criou para isso, e que assim, ó Deus, o Teu nome santo seja exaltado e glorificado no nosso meio. Enfim, que adoremos a Ti na beleza da Tua santidade. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Ainda de pé, vamos adorar a Deus pelo Seu trono de justiça. Abramos a palavra em Apocalipse 20, 4 a 15. Nós vamos ler de maneira alternada. Apocalipse capítulo 20, verso 4 ao verso 15. Apocalipse 20, verso 4 ao 15. Nós vamos ler de maneira alternada estes versos. Apocalipse 20, 4 a 15. Diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Quando porém se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta,
que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. João vê a realidade de Satanás ser solto para seduzir as nações, para pelejar contra Cristo e sua igreja, mas a volta de Cristo, que há de julgar todas as pessoas e lançar aqueles que não foram escritos no livro da Bíblia, no livro da vida, no inferno, junto com Satanás e seus anjos, ou seja, o trono de justiça de Deus e o seu julgamento eterno. E Cristo faz isso porque Ele é o Rei sobre toda a terra. Então vamos cantar a esse Rei com o cântico Rei das Nações. Senhor, todo poderoso.
confessar os nossos pecados, eu os convido a abrir a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Eu lerei todo o capítulo e peço aos irmãos que acompanhem a leitura desse capítulo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto,
procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Josafá reinou sobre Judá 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com Deus, seus pais. Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Essa história é lindíssima, não é mesmo? Deus salvando o seu povo sem que ele levantasse nenhuma arma sequer. E aqui nós vemos o quanto que o rei confiou no Senhor. Mas melhor é o fim do que o começo. Nós vimos que a história dele terminou trágica, ele desviando de servir ao Senhor. Geralmente isso acontece conosco, depois de grandes vitórias, de grandes pelejas em que nós demonstramos fidelidade, nas coisas mais simples nós tropeçamos, como Josafá. Por isso, esse texto serve para a nossa advertência, de que não basta ser piedoso no começo, mas temos que ser piedosos até o fim. Não basta ficarmos vigilantes com as grandes coisas, temos que ser vigilantes com as pequenas coisas. Como disse um presbítero, um amigo meu uma vez: ninguém tropeça numa montanha, mas numa pequena pedra. Cuidado com as pequenas pedras do caminho. Portanto, vamos orar silenciosamente, confessando os nossos pecados, e depois eu peço ao nosso irmão José Clárison que nos eleve a Deus em oração de confissão. Oremos silenciosamente. Depois de alguns instantes, nosso irmão José Clárison vai orar confessando o pecado por todos nós. De confessar os nossos pecados, tu que sondas cada coração, sonda o coração de cada irmão nesse momento, e que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ter um verdadeiro arrependimento do nosso Senhor. Sim, Senhor Deus. Senhor Deus, tanto nós humilhamos o Senhor, tanto nós pedrejamos o Senhor, meu Pai, com os nossos pecados, com nossas mazelas. Mas eu te peço nesse momento que tu venhas, Senhor Deus, quebrantar cada coração, dando forças ao Senhor Deus, vindo do Senhor, para que possamos vencer o inimigo, Pai, mediante a tua glória, o teu louvor, Pai, e a tua bondade. Muito obrigado, Pai, pelas misericórdias do Senhor
por nos perdoar. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus pelo seu santo juízo. Abramos as Escrituras na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler alternadamente do verso 3 ao 12. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 3 a 12. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 ao 12. Então, segunda Tessalonicenses, capítulo 1, 3 a 12. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, 3 a 12, leitura alternada. Assim diz a palavra inspirada. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Louvado seja Deus. A prova de que eles estariam salvos eles sofriam pelo reino de Jesus. E há aqui uma nota triste, que Cristo vai voltar como chamas de fogo por dois tipos de pessoa: aqueles que não conhecem a Deus, ou seja, gentios que não conhecem o Senhor, e contra aqueles que não obedecem ao Evangelho, ou seja, aqueles que estão na igreja, ouvem a palavra e jamais obedecem. São tão depravados quanto os gentios, ou até piores, porque vão receber maior juízo por não obedecer o Evangelho do Senhor. Quem peca contra o Evangelho, peca em maior grau. Mas graças a Deus, porque o Senhor nos salvará, voltará para nos dar graça eterna. Sendo assim, devemos ser como os Tessalonicenses, viver uma vida de louvor em santo crescimento de fé. Tendo isto em vista, vamos nos colocar de pé, cantar os hinos 108, aflição e paz, uma vez que nossa vida de crentes é assim, ter aflição e paz nessa vida. E aqueles que vieram preparados poderão lançar dízimos e ofertas no gasofilácio aqui à frente. Hino 108. Sofrer
O Éder, por favor, nos eleve a Deus em oração de gratidão. Amém. Desde assentar, queridos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Momento de edificação. Abramos as Escrituras no livro do profeta Zacarias, capítulo 14. E hoje nós vamos meditar no verso 8 até o verso, desculpe, meus irmãos, Zacarias, capítulo 14, 12 a 15. Zacarias 14, 12 a 15. Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 12 ao 15. Eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção. Diz assim: esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Vamos orar. Deus santo, Deus maravilhoso, Senhor dos altos céus, nós lemos a Tua palavra inspirada e nós imploramos que nesse momento o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, ó Deus, de maneira que nós estejamos preparados para ouvir a Tua palavra. Aqueles que se prepararam no dia de ontem e hoje para estar aqui, cultuar, ouvir a palavra, abençoe. E aqueles que não se prepararam, desperte-os, ó Deus, para se prepararem para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra não deve ser ouvida por nós sem a santa preparação. Isso acarreta juízo nas nossas vidas. Assim foi com o povo de Israel no passado. Por isso, tenha misericórdia de cada um de nós e derrame graça para que ouçamos a palavra do Senhor com atenção, com desejo ávido, ó Deus, de recebê-la. E Deus nos ajude a termos um coração receptivo para a palavra do Senhor, para que aguardemos lá bem profundo no nosso ser, para praticá-la e para não pecar contra o Senhor. Ó Deus Santo, me abençoe agora na pregação, que eu não venha, ó Deus, pregar para minha glória ou para algo desta natureza, que eu venha assumir aqui neste púlpito, que Cristo, ó Deus, venha falar através da minha vida, e assim Cristo venha falar ao coração dos Teus servos, como falou ao meu coração ao estudar este sermão, ó Deus. Me ajude e ajude o Teu povo, edifique a Tua igreja, eu te imploro,
Esta congregação precisa disso, e a igreja do Senhor espalhada na face da terra precisa disso. Nos edifique, ó Deus, nos dê graça, em nome de Jesus Cristo, e perdoe os pecados que temos, ó Deus. Não permita que esses pecados, nesse momento, venham roubar a alegria de ouvir a palavra. Ah, Deus, Israel perdeu essa alegria pelos seus pecados. Não permita que isso aconteça, porque a tua palavra, como disse Miqueias, faz bem àqueles que andam retamente. Por isso, fale conosco, dai-nos essa alegria, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, esses versos finais de 12 a 21, eles podem ser resumidos com uma simples frase: os dois destinos, mostrando que para o ser humano só há dois destinos possíveis, ou seja, só há dois tipos de pessoas nesse mundo e só há dois tipos de destinos possíveis para esse mundo. Os dois tipos de pessoas são aqueles que foram redimidos em Cristo ou aqueles que não foram redimidos em Cristo. Os dois destinos são céu com Cristo ou inferno sobre a face irada de Jesus. Por isso, uma propaganda que ilustra bem aquilo que nós vamos ver agora nessas 3 últimas semanas, vendo esses dois destinos, é uma antiga propaganda de cerveja. Há um tempo atrás, uma das famosas marcas de cerveja do nosso país fez uma propaganda um tanto quanto curiosa e que reflete o pensamento mundano. Ela mostrava um prédio de apartamentos e como se tivesse sido cortado, e havia duas realidades simultâneas sendo vistas. Em cima estava o céu, anjinhos tocando harpas, pessoas ali em tédio, uma realidade monótona, chata. E no andar de baixo havia mulheres seminuas, homens musculosos, festejo, churrasco e cerveja consumida em grande quantidade. O que essa propaganda dava a entender é que o inferno e viver no pecado caminhando para lá são coisas boas, e que o céu e a santidade exigida para entrar nele são coisas ruins. E essa é a concepção moderna das coisas, mas não é isso que a Escritura diz. É curioso o fato de que se diagnosticou que inferno, ou pregar acerca do inferno, cada vez é menos comum nas igrejas dos nossos dias. Ou seja, pouco se fala de pecado e de inferno, pouco se confronta os pecadores nos seus pecados. Então, aquilo que nós vamos ver hoje, que é o primeiro destino, é uma descrição simbólica do inferno, que os ímpios fazem questão de esquecer. Na semana passada, nós vimos a vitória do povo de Deus com um grande fluir do Espírito Santo que trazia perdão e trazia a verdadeira adoração no povo de Deus. Nós vimos que Deus iria nos santificar de tal maneira, fazendo-nos habitar seguros com Ele na Nova Jerusalém. Ou seja, na semana passada nós vimos a descrição da igreja limpa, purificada no retorno do Senhor e Salvador, e que esta igreja não estaria mais sujeita a nenhum tipo de maldição. Agora, estes versos de hoje, 12 a 15, nós vamos ver a maldição que cairá sobre os ímpios. Por isso, a ideia do profeta em nos ensinar é: Deus julga os ímpios com maldição eterna, e isso segundo as suas obras. Ou seja, hoje nós vamos falar do inferno. O profeta vai ensinar essa verdade, que Deus julga os ímpios com maldição eterna segundo as suas obras, com 3 cenas. Nós temos aqui 3 cenas nesses versos, e essas cenas são sobrepostas para falar de uma única realidade, o inferno. Esta perícope, ou esta parte
esse bloco de pregação, funciona como o livro de Apocalipse, em que uma mesma cena é vista em todo o livro de Apocalipse por 7 ângulos diferentes. Aqui nós vamos ver uma cena, uma única realidade, em 3 ângulos, em 3, entre aspas, cenas diferentes. E é isso que o profeta vai nos ensinar, que Deus julga os ímpios com maldição eterna. A primeira cena está no verso 12, que diz: esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Nestes versos, ou neste verso, nós temos aqui uma descrição simbólica da punição dos ímpios em termos de uma praga. Esse texto vai descrever uma punição eterna pelos pecados, e que aqui é chamado de praga. Quando o profeta usa a palavra praga aqui, ele usa uma palavra que aparece lá em Deuteronômio, capítulo 28, que falava sobre a maldição da aliança. Por isso, praga aqui tem a ver com maldição da aliança. E por isso a ideia do profeta é que Deus agora puniria os ímpios com a maldição da aliança. Que aliança é essa? A aliança que Deus fez com o ser humano. Deus disse lá no Éden que o homem não deveria desobedecê-lo, porque ao desobedecê-lo, certamente ele morreria. Ou seja, a punição da aliança é morte. Morte nos seus 3 estágios. Nós às vezes não entendemos o que é morte, mas a Bíblia entende que há 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte espiritual, em que nós somos separados de Deus. Todos nós nascemos com essa morte. Ela é chamada de primeira morte. Somos separados, somos distantes de Deus, alienados, seus inimigos. Todos nós nascemos com essa morte por causa de Adão. Essa morte ela foi demonstrada lá no Éden, quando o homem pecou, e Deus apresenta-se para o homem, e o homem esconde-se de Deus, e Deus pergunta: onde estás, Adão? É óbvio que Deus sabia que aquele homem estava na moita. Deus é onisciente. O que ele estava fazendo é mostrando a Adão: aonde você está espiritualmente? E aí ele entende que ele está morto espiritualmente, que ele está distante de Deus. Ouvi a tua voz, tive medo e escondi. A segunda morte descrita nas Escrituras é a morte física. Essa morte é a separação da alma e do corpo. Se a primeira é a separação do indivíduo para com Deus, esta morte agora afeta a natureza constituinte do ser humano. Ou seja, o homem, ao receber a punição do pecado, Deus separa o inseparável. Por isso, o adultério e a separação proveniente no adultério é comparado por Paulo em Romanos 7 como a morte, porque a separação do inseparável, o homem da sua mulher. A morte física é tal como esta realidade. Aquilo que não deveria se separar, a alma e o corpo humano, agora são separados. E por fim, que é a morte descrita aqui, é a terceira, ou o terceiro tipo, que nós lemos hoje aqui em Apocalipse, chamado de segunda morte, que é a morte eterna. É a separação final do pecador para com Deus. E essa é a punição máxima que existe. Ou seja, o homem separado de Deus para todo sempre, banido da face abençoadora, da face bondosa de Deus. Esta é a punição que o profeta está descrevendo. Esta é a praga a qual ele está aqui descrevendo. E por que isso acontece? Porque pecado, irmão, precisa ser punido. Deus é santo e necessariamente ele tem que punir pecados. Deus não pode, pela sua natureza santa e justa, não punir pecados. Ele precisa puni-los. É impossível que ele conviva com o pecado. Por isso, ele pune pecados de 2 maneiras. Ou ele pune os pecados do ser humano em Jesus Cristo, e isso significa salvação para aqueles que creem, ou ele pune pecados na própria pessoa. Aqueles que são perdoados, os pecados dele são punidos em Cristo Jesus. Por isso Jesus naquela cruz, o que ele sofreu por nós, irmãos, foi o inferno. Jesus não foi ao inferno no sentido físico, porque Jesus já está no inferno na sua natureza divina.
Deus é onipresente, então Deus está em todos os lugares. Jesus nunca foi no inferno no sentido físico, como algumas pessoas falam, porque ele já esteve lá em todo sempre. Mas Jesus aqui espiritualmente foi no inferno, porque ele recebeu sobre si a punição de todos nós, que somos crentes, eleitos. E ali Deus pode nos perdoar sendo justo e o justificador, porque ele puniu pecados em Jesus. A outra possibilidade é a punição dos pecados no próprio pecador. É a punição dos pecados, afastando o pecador de uma vez por todas da face abençoadora de Deus. Veja, não é afastando o pecador da presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares. É afastando os pecadores da bondade, da misericórdia de Deus para todos sempre. Deus, queridos irmãos, não lançou os pecados dos ímpios sobre Jesus. A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus foi morto pelos pecados dos crentes, somente dos crentes. Isaías 53:5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o pecado dos crentes sim é punido em Cristo, mas dos ímpios, os pecadores, aqueles que jamais se arrependem, a maldição da aliança cairá sobre eles para todo sempre. Por isso, eles são descritos aqui como que apodrecendo no inferno. E aqui é interessante que você entenda isso, porque os ímpios, quando morrem, eles já vão para o inferno, mas num estado chamado estado intermediário. Por isso nós lemos lá em Apocalipse que depois o inferno e a morte são lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, o inferno é a punição dos pecados dos ímpios num estado intermediário. O ímpio morre e ele já vai para o inferno com a sua alma. Só que como desgraça pouco é bobagem, né? No dia da ressurreição, eles receberão seus corpos para sofrerem no fogo eterno, não só em alma, mas em alma e corpo, porque o ser humano é uma unidade. Ou seja, a praga é pior do que você imagina, no sentido de que os ímpios receberão seus corpos para sofrimento eterno, enquanto os crentes receberão seus corpos para deleite eterno. Nós seremos felizes no corpo e na alma, eles serão infelizes na alma e no corpo. E por isso aqui eles são descritos como apodrecendo nos seus corpos. E é interessante, queridos irmãos, que esta maneira do profeta descrever, ele descreve com uma cena por trás disso. Ele está lembrando da invasão de Judá pelos assírios, muitos anos antes, em que os assírios cercaram Jerusalém e disseram que iriam destruir Jerusalém, mas o anjo do Senhor veio e interviu na história, de maneira que aquelas pessoas foram consumidas. Segundo Reis 19:35 diz: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. A palavra cadáveres aqui não indica pessoas mortas no sentido comum, mas como algo que aconteceu com eles inusitado, uma morte sobrenatural, uma morte que trouxe sobre eles uma consumação da carne, como se eles tivessem sido derretidos por uma grande praga. Ou seja, aquela punição dos ímpios que cercaram Jerusalém, cercaram a igreja, apontava para a punição eterna dos ímpios, que, como nós lemos aqui na primeira sessão do capítulo 14, vão cercar a igreja para destruí-la. Agora, a mesma praga é dada, mas de maneira eterna. Por isso o que ele está fazendo aqui é aludir esta realidade, para que nós entendamos a gravidade da punição que cairá sobre os ímpios. E veja que esses aqui, como aqueles assírios, que eram fortes e capazes no sentido humano, diante de Deus, eles não foram nada. Imagine, queridos irmãos, um único anjo, que é o anjo da aliança, que é o Senhor Jesus, matar 185.000 numa noite. Nunca nenhum exército fez isso, numa noitezinha sequer.
mostrando o poderio de Deus no julgamento eterno, mostrando que Deus derrota os ímpios facilmente. E é interessante notar que esse tipo de praga se deve à santidade de Deus. Isaías, quando viu o Senhor lá no capítulo 6, ele descreve uma coisa interessante diante da santidade de Deus. Ele diz que ele viu o Senhor e ele diz: ai de mim que estou perecendo. A palavra perecer no hebraico parece alguém que está derretendo diante de Deus, mostrando que diante da santidade de Deus, nós realmente somos afetados, como se fôssemos derreter diante dele. E veja que essa carne que vai se derreter, ela derrete também os olhos. Por que ele vê aqui os olhos sendo destruídos? A ideia aqui é como se os olhos fossem apodrecer rapidamente nas pessoas, fazendo-as cegas, de uma vez só, de um supetão. Esses olhos apodrecendo aponta para o juízo dos impuros olhos dos ímpios. Os ímpios são cobiçosos das riquezas desse mundo. Os ímpios vivem buscando bênçãos materiais desse mundo. Os ímpios têm os seus olhos e eles olham para a criação, e diz Paulo em Romanos 1, que ao invés de dar glória a Deus e de louvar a Deus pela criação, eles olham o espetáculo da criação e glorificam a si mesmos, buscando prazer para si mesmos. Portanto, o olhar dos ímpios é um olhar cobiçoso, um olhar malvado, um olhar malicioso, um olhar cheio de trevas, porque ao invés de buscarem a Deus com seus olhos, de olharem para Deus e serem salvos, eles desprezam a Deus com seus olhos. Por isso João descreve o quão grave é, meus irmãos, a concupiscência dos olhos. João diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas isso tudo procede do mundo. Ou seja, esses olhos cheios de pecado, cheios de lascívia, vendo coisas que não devem ser vistas, e ao ver coisas que devem ser vistas e deveriam impulsionar o louvor, agora são consumidos, são destruídos por Deus. Deus também diz aí que vai lançar uma praga sobre a língua deles. A língua, queridos irmãos, demonstra muito sobre o coração das pessoas. Por isso Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa que só fala asneiras, uma pessoa que só fala palavras torpes, chocarrices, faz brincadeiras sexuais, fala coisas que não convém de Deus, é uma pessoa que está com seu coração todo tomado por Satanás, eivado, cheio, mesclado com o pecado. Por isso a língua dos ímpios sempre é uma língua de blasfêmia. Veja que quando Paulo descreve a volta de Cristo em Tessalonicenses, ele diz que a língua daquelas pessoas era uma língua de blasfêmia, de injúrias contra Deus, e eles injuriam a Deus e os seus santos. Por isso nós somos tão difamados no mundo. Mas isso mostra que essas pessoas têm em si um coração pervertido, porque a língua Deus criou para a glória dele, para o louvor dele. Na verdade, a palavra louvor, que nós entendemos muito mal, né? Nós achamos que louvor na igreja é cantar. A palavra louvor, literalmente na Bíblia, significa elogiar. Ou seja, a Bíblia nos ensina que o verdadeiro louvor é o elogio a Deus. Ou seja, é falar de Deus elogiosamente, tratá-lo como Deus verdadeiro, como Santo de Israel, falar da beleza da sua santidade, do seu nome que é santo. Mas o ímpio, ao invés de usar a sua língua para como de fato ela foi criada, ele é como aquele que usa a língua para produzir injúrias, maldições, indecências, mostrando todo o seu coração perverso. Por isso Tiago foi nos alertar contra a língua, ou seja, que nossa boca não deve proceder bênçãos e maldições. Ou seja, a fonte é boa, tem que proceder coisas boas. Se a fonte é má, ela vai proceder coisas más. E aí eu pergunto, irmão, que tipo de fonte é o seu coração? Porque falar é algo muito sério. Jesus disse que na sua volta
o juízo envolverá aquilo que falamos. O Senhor falou isso em Mateus 12, 36, 37. Disse assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Ou seja, Jesus não está ensinando salvação por obras. O que ele está mostrando é: as palavras que temos mostram quem nós somos, e aquilo que somos é ou somos salvos ou somos condenados. A cena que ele descreve aqui é mostrar o que? Todo pecado com a língua será então castigado na sua consequência máxima. Por isso essa figura demonstra essa praga consumindo a carne, os olhos e a língua, mostrando que a punição dos ímpios vai ser definitiva, final, completa, injuriosa. Apocalipse descreve isso de uma maneira um pouco diferente, mas trazendo a mesma questão. Apocalipse 19, 17, 18 diz: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Ou seja, as aves comeriam a carne. Por quê? O pecado dá vazão por meio da nossa carne. Paulo descreve isso em Tessalonicenses, dizendo que quando o Senhor voltar com os anjos do seu poder, tomando vingança contra aqueles que não obedecem o Evangelho e não conhecem a Deus, os ímpios serão banidos da face de Deus, do seu poder e da sua glória. A ideia de Paulo não é que os ímpios serão destruídos. A ideia de Paulo é que os ímpios serão eternamente consumidos na eternidade do inferno. Ou seja, eles sofrerão para sempre, sem poder ter alívio. Isso nos leva a arrependimento, não é mesmo? O inferno é algo tenebroso. A segunda cena, no verso 13, diz assim: naquele dia também haverá parte do Senhor, grande confusão entre eles. A segunda cena, que descreve a punição, mostra uma confusão destruidora entre os inimigos de Deus. A descrição é do exército do mundo que estava ali unido contra a igreja, contra Deus, agora lutando entre si. A ideia aqui é que os inimigos de Deus, os inimigos do seu povo, eles se tornaram seus próprios inimigos numa confusão ordenada por Deus. Veja que o texto diz literalmente: a confusão é ordenada por Deus. Ou seja, isso vem da parte de Deus para a punição dos ímpios. Deus vai fazer com que eles se tornem confusos e lutem entre si. E talvez você possa perguntar: pastor, mas Deus na Bíblia é um Deus de ordem, não é um Deus de confusão. Como Ele pode ordenar a confusão dos ímpios? Simples, meus queridos irmãos. A punição de Deus para os ímpios é usar o próprio pecado dos ímpios contra eles mesmos. Por isso a cena é descrita como esses ímpios entrando em confusão entre eles mesmos. Os ímpios são naturalmente confusos, porque eles não servem a Deus, porque eles não entendem as coisas espirituais, porque eles estão perdidos, como Paulo disse, tateando nesse mundo como se pudessem achar alguma coisa, descrevendo o que? A vida dos ímpios é uma vida de confusão. A vida dos crentes não, é uma vida de iluminação espiritual, é uma vida de conhecimento das coisas, uma vida em que nós servimos a Deus em ordem, em decência, em santidade. Mas os ímpios não, são naturalmente confusos, e Deus então usa o pecado deles contra eles mesmos. É interessante que esse tipo de juízo de Deus, ele é descrito na Bíblia em inúmeros lugares. E ele vale até para os pecados temporais dos crentes nesses dias. Eu quero lembrar vocês, para que o irmão se torne sábio em relação ao pecado, Davi certa vez adulterou com Batseba escondido, né? Ele viu aquela mulher bonita, né? Olhou, chamou para dentro do palácio, e ele adulterou com ela lá dentro do palácio, ninguém viu. E o que Deus fez? Porque você fez isso às escondidas, eu vou fazer à mostra. E ele fez com que o filho dele, Absalão, armasse uma grande tenda na frente de todo mundo em Jerusalém e coabitasse com cada uma
daquelas mulheres que foram deixadas para trás para guardar o palácio de Davi na frente de todo mundo. Deus diz para ele: o que você fez a escondido eu trago à mostra, mostrando que pecado sempre traz punição igual e contrária nas nossas vidas, e sobretudo na vida dos ímpios no dia final. Isso aqui, apesar de descrever a punição final dos ímpios, é um grande alerta para a nossa vida. Ou seja, querido irmão, o pecado que você está cometendo hoje vai trazer a punição igual e contrária na sua vida. E não adianta você esconder, porque Jesus está vendo. O pastor não vê o seu pecado, o que você faz no seu coração, o que você faz na sua casa, eu não vejo, mas Deus vê. E Deus traz isso como punição, trazendo o mesmo tipo de pecado na sua vida. E aqui, isso é visto de uma maneira cabal, final. O Deus de ordem ordenando a confusão com os ímpios. Os ímpios estavam fazendo confusão em relação à igreja, tentando destruir a igreja. E aqui eles vão ser destruídos na sua própria confusão. E veja que essa descrição, ela se dá em duas partes. Em primeiro lugar, as mãos são buscadas para ajuda. Diz o texto que eles vão estender a mão buscando ajuda, mas eles não vão encontrar ajuda. A ideia é que eles vão estender a mão como mendigos, procurando ajuda uns dos outros, mas eles nunca serão ajudados. Sabe por quê, queridos irmãos? Os ímpios nunca ajudam pessoas no sentido verdadeiro e com interesse verdadeiro. Ímpios, segundo as Escrituras, não possuem o verdadeiro amor de Deus. Nós vimos isso ontem no Catecúmenos, que amor é fruto do Espírito, amor é obediência. Por isso, ímpio não pode amar. E se não pode amar, mesmo que ele faça coisas boas para o próximo, ele nunca faz motivado pelo amor a Deus e o amor ao próximo, altruisticamente. Ou seja, tudo que eles fazem é pecaminoso, porque a motivação não é a glória de Deus. Você já viu algum ímpio falando que vai fazer algo para a glória de Deus? Se você vê, é porque ele é crente, ele não é ímpio. Mesmo que ele faça o bem civil, ele dê todos os seus bens aos pobres, ele ajude todas as pessoas, ele nunca tem o pensamento de fazer isso para a glória de Deus, e o que ele faz é pecado. Veja o que Paulo diz em Romanos 14, 23, para você não achar que o seu pastor está viajando. Diz Paulo: porque o que não provém de fé é pecado. Ou seja, tudo que é feito sem a fé verdadeira em Jesus Cristo é pecado. Até um ato bondoso do ímpio é pecaminoso. Por isso aqui nós estamos vendo a real natureza dos ímpios. Pessoas que não amam, pessoas que não ajudam de fato, pessoas que não têm interesse no próximo de fato, pessoas que não são capazes de morrer para si mesmo pelo outro. Ou seja, são egocêntricas. A raiz da vida delas é servir a si mesmas. Em segundo lugar, nós vemos aí que a mão agora, que foi estendida para ajudar e não teve ajuda, vai ser usada para matar os outros. Nesse dia, a falsa ajuda dos ímpios vai ser negada, e não só negada, mas eles se voltarão uns contra os outros. A cena mostra aí que esses ímpios agora estendem a mão para matar. Eles verão outros pedindo ajuda, e em vez de misericórdia, serão os seus carrascos, matando uns aos outros. Veja, queridos irmãos, que isto aqui é a inimizade natural que existe entre os homens, levada à sua última consequência, porque o pecado não colocou inimizade somente entre Deus e o homem e Deus, colocou a inimizade entre o homem e o homem. Eu quero lhe ensinar essa verdade. Você deve se lembrar que quando Adão viu a sua esposa, houve o primeiro momento de poema na história, o primeiro momento poético da história. Adão fez um poema: essa é osso dos meus ossos, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Talvez isso não seja um poema que a minha irmã aqui gostaria de ouvir, mas foi um poema, um romance dele para com ela. No entanto, logo depois dela dar o fruto para ele comer, Deus vai arguí-lo e ele diz dela coisas maravilhosas, não é mesmo? Ele começa a elogiar a mulher, não é?
Senhor, que mulher que o Senhor me deu, tão linda, tão maravilhosa, Senhor, uma auxiliadora idônea, que coisa bendita. Não, ele disse o quê? Foi a mulher que tu, com raiva, com ira, mostrando o quê? Que a intervenção de Deus não foi só pregar a palavra para a salvação, mas foi salvar o primeiro casamento da história, porque os homens se tornaram inimigos uns dos outros, tanto que a cena posterior mostra um irmão matando um irmão, e daí em diante nós vemos Lameque matando alguém que o pisou o pezinho dele. Você mataria alguém só por pisar no seu pezinho? Nimrod, o caçador, matador de pessoas. Você percebe que os homens se tornaram inimigos. Na verdade, os ímpios se unem contra a igreja, mas eles são tão tolos e ignorantes que eles não veem que eles são inimigos uns dos outros. Eles são devoradores uns dos outros. O que os mantém unidos é a luta de Satanás contra a igreja e a hipocrisia que eles não conseguem ver. Veja, queridos irmãos, quando hoje um ímpio sai em passeata defendendo casamento gay, defendendo aborto de crianças, ou seja, o assassinato de crianças, você acha que ele está fazendo bem ao próximo? Não, isso significa inimizade e ódio, porque amor combate o pecado. Os inimigos hoje já estão aí vivendo na inimizade, eles só não percebem isso. Eles são aí, assassinos, mentirosos. Veja que esta verdade disse Jesus aos fariseus, os maiores religiosos dos seus dias. Ou seja, os ímpios podem até ser religiosos, mas isso não nega a verdadeira natureza deles, mentirosos e assassinos. Jesus disse: vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Vocês querem satisfazer os desejos do diabo. O diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, Jesus chamou os religiosos dos seus dias e falou assim: vocês são filhos do capeta, vocês servem o capeta. Não adianta religiosidade suas, não adianta vocês mentirem para Deus, ou quererem mentirem para Deus e para as pessoas que estão vendo vocês. Vocês não têm o amor de Deus no coração de vocês, vocês são filhos do diabo e serventuários dele. Isso é o que todo ímpio é, e que um dia nós fomos. Por isso, ao olhar para essa cena, não olhe cheio de empáfia, de orgulho, e pense assim: eu não sou assim. Sim, você era assim, eu e você éramos assim. A única diferença é que Deus teve misericórdia e nos deu o Espírito Santo da promessa, nos livrando disso, porque essa punição era minha e sua. Ou seja, sermos mentirosos, sermos assassinos, vivermos dessa maneira. Mas é interessante que o profeta descreve isso. Agora eles não têm mais limites. Deus tira o limite dos ímpios e eles começam a se matar. E meus irmãos, nós temos várias cenas das escrituras que nos mostram essa verdade. Por exemplo, Gideão, em Juízes 7, Deus deu vitória a ele com os inimigos lutando contra os inimigos. Jonatas, filho de Saul, venceu os filisteus em 1 Samuel 14, com os filisteus lutando uns contra os outros. A história do povo de Deus é notável, mostrando que esta punição um dia cairia sobre os ímpios de maneira eterna. E como nós lemos aqui, o texto talvez mais brilhante que fale sobre isso, segundo Crônicas 20, 23 a 25, nós lemos na liturgia, mas eu vou refrescar nossa memória, porque é uma história linda. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ou seja, a cena que Josafá presenciou com o povo é aquilo que os crentes vão presenciar no inferno. Esta figura aqui é uma figura do inferno, em que os ímpios vão se destruir no inferno. Por isso, o comentarista Thomas Moore diz o seguinte: no inferno haverá ódio em sua forma mais cruel e detestável. O pecado é agora a causa de todas as disputas na terra, e será uma das causas de infindáveis disputas no inferno. Isto nada mais é do que o pecado em toda a sua liberdade.
Curioso, não é mesmo? Porque os ímpios dizem que querem ser livres. Se Deus os deixasse livres, eles iriam consumir-se imediatamente, tanto eles a si mesmos quanto ao próximo. Deus é quem impõe limites para que o ímpio não se destrua. Isso chama-se bondade e longanimidade de Deus. Mas no último dia, no dia da punição final, o inferno será esses limites sendo retirados para que eles se matem não no sentido físico, viu? Que eles não morrerão fisicamente, mas se destruam pela eternidade. Por isso o inferno é um lugar da última consequência do pecado, em que o pecado é tirado de todas as limitações para punir os ímpios. A terceira e última cena, diz aí no verso 14 e 15, também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas. A terceira cena que complementa essa descrição do inferno é uma cena em que Deus agora descreve o seu povo lutando e espoliando os ímpios. Veja que o texto de Josafá aqui que eu li mostra que depois de Deus matar os ímpios pelas suas próprias espadas, os judeus tomaram seus despojos. A descrição é a mesma para a volta de Cristo. Ou seja, esse verso vai mostrar a mesma realidade. Mas há coisas importantíssimas aqui, porque diz que Judá vai pelejar em Jerusalém. Esse verso, queridos irmãos, mostra em primeiro lugar a unidade do povo de Deus, a coesão do povo de Deus contra os impenitentes. Diz que eles lutarão juntos, Judá e Jerusalém. Nós já vimos aqui antes no livro de Zacarias que essa era uma promessa interessante e maravilhosa, porque nos dias do profeta, Jerusalém e Judá, o resto do povo, eles eram meio que rixosos, brigados. Por quê? Quem morava em Jerusalém eram aqueles que eram da corte real, ou seja, eles eram da família de Davi no sentido mais próximo. E aí, como eles estavam morando na capital e os outros moravam na extensão do território, havia uma certa tensão entre eles. É como o Belo Horizontino para os demais habitantes de Minas Gerais. Há uma certa ali bobaginha, né? Aí eu moro na capital, você mora no interior, né? Eu sou da roça, eu sou chique, eu sou da roça que cresceu. Essas bobaginhas, não tem? Pois é, mas aqui não era bobaginha, era uma rixa real que existia entre eles. Ou seja, aqueles que eram da capital e que eram diretamente da família de Davi, tinha um certo probleminha, uma certa rixa com quem morava nos arredores de Jerusalém. E é interessante que sempre foi a realidade do povo de Deus ter rixas. Mesmo quando havia grandes líderes, havia tensões e disputas entre o povo de Deus. Veja o povo de Deus peregrinando no deserto. Quantas vezes o povo se voltou contra Moisés e Arão por causa de divisões entre eles? Mais adiante, nos tempos de Juízes, quantas vezes Israel brigou entre si? Mais à frente, no tempo do rei Saul, Israel também estava em rixa. Até Davi sofreu com o reino do norte, que seria mais adiante, em rixa. E o que quer dizer? Com Jeroboão, filho de Nebate, e Roboão, filho de Salomão, dividindo o reino em duas partes. 2 tribos, 10 tribos. Ou seja, sempre houve divisão no povo de Deus. E meus irmãos, não acredite que isso é uma realidade só do Antigo Testamento. Vejam o que Paulo diz aos irmãos em Corinto: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. E aí o apelão dizia: eu sou de Jesus, achando que era melhor do que os outros. E aí Paulo diz: por acaso Jesus está dividido? Percebe que a igreja sempre teve problemas de divisões. De fato, algumas divisões são proveitosas, como notou João Calvino. Algumas divisões no reino de Deus são boas, porque Deus divide igrejas verdadeiras e igrejas falsas. É um costume muito comum dos nossos dias nós pensarmos que todas as igrejas são iguais. Tem uma placa de igreja evangélica, é todo mundo igual. Não é. Há igrejas que se dizem igrejas que não são igrejas, são seitas, porque não creem que Jesus é Deus, que não creem no Espírito Santo como Deus. Ou seja, uma igreja que não crê na Trindade não é uma igreja, porque a base da igreja é crer no Deus verdadeiro,
o Deus bíblico. Por isso, divisões em nosso meio até são proveitosas, para diferenciar o verdadeiro do falso. No entanto, as divisões entre as verdadeiras igrejas, aquelas que pregam o Evangelho, elas são para vergonha nossa. Nós deveríamos ser mais unidos em torno do Evangelho e daquilo que é fundamental. Deveríamos lutar juntos, mas isso não acontece. Nós nos dividimos por questões pequenas. Ou seja, alguém vai para o inferno porque acredita que uma igreja não deve ser governada por presbíteros? Ninguém, a Bíblia não ensina isso, apesar de que a Bíblia ensina que são os presbíteros que governam a igreja. Mas isso deve nos dividir? Não, mas divide. A Bíblia fala se o batismo tem que ser por aspersão ou por imersão? Não fala explicitamente. Nós entendemos que o mais correto é jogar água na cabeça das pessoas, mas nós vamos dividir porque alguém mergulha e o outro joga água? Vai ser uma coisa muito boba para nos dividir. Muito boba. Você quer muita água? Eu te mergulho ali no banheiro ali. Mas percebe? A questão, queridos irmãos, é que nós nos dividimos. Mas nesse dia, olha que promessa bendita: nós vamos lutar juntos contra o diabo e o exército desse mundo. Nós vimos aqui em Apocalipse 20, nós já lemos diversas vezes em 1 Coríntios 6, que nós vamos julgar o mundo. Por isso, naquele dia, a igreja que hoje parece dividida, parece aí inimizade uma com a outra, naquele dia a verdadeira unidade do corpo de Cristo por meio do Espírito Santo vai ser evidente. Nós estaremos vistos todos juntos. E é interessante que agora a igreja é descrita aqui invertendo aquilo que tinha acontecido com ela. No capítulo 14, a descrição da igreja no verso 2 era o seguinte: eu ajuntarei as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo será expulso da cidade. Ou seja, a igreja é descrita como espoliada, tomada, surrupiada nos seus bens. Agora, a igreja é descrita como vão ajuntar as riquezas das nações. A igreja é descrita saqueando os bens dos ímpios. E é interessante que é mais uma cena que Deus de antemão deu testemunho que isso aconteceria no fim. Você já leu o Êxodo 12, 33 a 36? Se não, eu vou ler para você. Os egípcios apertavam com o povo de Israel, óbvio, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro e roupas. E o Senhor fez que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam. E o povo de Deus despojou os egípcios. O Êxodo, que é um paradigma da salvação, mostra que o povo de Deus aqui saqueou os egípcios que os estavam saqueando durante muito tempo. O livro de Juízes também descreve na guerra santa de Deus contra os cananitas coisas parecidas. Nós vemos em Juízes e Josué também, na conquista da terra, inúmeras vezes que Deus fez o seu povo espoliar os ímpios. E em 2 Reis capítulo 7, nós temos uma das cenas mais impressionantes, que quando os sírios cercaram o reino do norte, Eliseu profetizou que naquele dia, ou no dia posterior, em determinado momento do dia, todos os sírios não estariam ali, haveria grande confusão no arraial, e o povo tomaria grande despojo. E de fato aconteceu, e 4 leprosos ficaram ricos, porque Deus havia derrotado os sírios e dado a riqueza ao seu povo. Ou seja, essas cenas descrevem aquilo que será a vitória final. Ou seja, nós vamos espoliar os ímpios, lhe tirar todas as coisas preciosas. Mas, como eu disse, essa é uma descrição da vitória final. Antes que você pense como os pentecostais, que nós devemos tomar dos ímpios agora. Não mesmo. Isso acontecerá no dia final, em que a riqueza das nações ficará para o povo de Deus. E veja, irmãos, talvez essa cena, em relação às outras, pareça moderada, né? Nós vimos os ímpios se matando e os ímpios apodrecendo, e agora a gente vê ele perdendo dinheiro. Parece moderado, mas não é. Por quê? Qual é a parte mais sensível do seu corpo? O bolso.
A parte mais sensível das pessoas é o bolso. Por isso tem muito crente aí, né, que não entrega dízimo. Tem gente que vai na igreja 30, 40 anos, nunca entregou um dízimo. Por quê? Porque prefere perder saúde, perder as coisas, Deus saquear os bens, do que dar literalmente os seus bens com alegria de coração. A parte sensível do ser humano é o bolso. Por isso aqui os ímpios são descritos como sendo espoliados naquilo que eles tanto almejaram. Perder dinheiro para os ímpios é um terror. Quantas pessoas que são ímpias e ficam pobres e se matam? Quantas pessoas perdem sua casa, ou seus dinheiros, ou seus carros, ou suas mulheres e tiram suas vidas? Por quê? Porque para eles é um terror muito grande, porque não há nada que traga alegria para eles de verdade nesse mundo. Então eles encontram alegria nas coisas que são terrenas, passageiras, e que não trazem sensibilidade espiritual. São coisas que eles usam para entorpecer as suas mentes e os seus corações, para continuar longe de Deus. Os ímpios procuram as coisas desse mundo para não se atentar às coisas de Deus. Por isso, nesse dia, até a bondade de Deus, que deu todas as coisas para o ímpio, vai tirar estas coisas. E é interessante, irmãos, porque às vezes nós olhamos para os ímpios e invejamos as bênçãos dos ímpios. Não faça isso, porque bênçãos dadas por Deus sem obediência são na verdade maldições. Quando nós lemos o livro de Malaquias, o povo estava ali prestando um falso culto, e eles entregavam animais dilacerados para Deus, para o culto a Deus. Eles deveriam entregar os melhores animais para Deus, e eles entregavam os piores animais para Deus. E aí Deus diz: eu já estou amaldiçoando a bênção de vocês. Sabe o que Deus queria dizer com aquilo? Que quando o sacerdote levantasse a mão para abençoar o povo, e ele fazia no final de cada culto, o que saía da mão dele, claro, não no sentido literal, né? Ele não tem poder em si mesmo, seria maldição. E tudo que eles tinham por bênçãos, seus filhos, suas esposas, suas casas, suas posses, era maldição para eles. Por isso, o ímpio, por mais que ele receba bondade de Deus com tantos bens, tudo aquilo é maldição na vida dele. Por quê? Quanto mais eles têm, mais longe de Deus eles ficam. Você já viu um ímpio rico? Ele sente necessidade de Deus? Ele sente necessidade de confiar em Deus? Não. Todos os seus recursos são laço para a sua destruição. Por isso jamais inveje os ímpios. Por quê? Porque as bênçãos deles são maldições. E aqui, as boas coisas que Deus lhes deu em todo o tempo serão tiradas, mostrando que o inferno é a ausência da bondade de Deus para os ímpios. E o verso 15 fecha a descrição, voltando à ideia de praga, mostrando que, como esta praga, ou seja, a praga que destruiu os ímpios, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, dos animais deles. A cena mostra o julgamento de Deus destruindo os meios que os ímpios usaram para fazer o mal. Ou seja, Deus não somente destrói os ímpios que fizeram o mal, mas Ele destrói os instrumentos que eles usaram para oprimir e fazer o mal ao povo de Deus. Aqui são animais que estão mortos, os animais que eram usados na guerra e os animais que eram usados para os espólios de guerra. Por isso ele descreve aí cavalos, mulos, camelos e jumentos, ou seja, são animais de guerra e os animais que carregam os espólios da guerra. Ou seja, Deus está destruindo não só os ímpios, mas tudo aquilo que eles usaram para fazer o mal. E veja, queridos irmãos, que aqui há uma referência clara do que Deus mandou fazer no passado com as cidades cananeias. Se você ler o livro de Josué e ler o livro de Juízes, em diversos momentos, nesses dois livros e até no livro de Samuel, nós vemos que Deus manda destruir os ímpios por completo. Interessante que um dos capítulos que mais enseja a obediência na Bíblia é um dos capítulos que Deus mandou destruir todas as coisas. Por exemplo, em relação aos amalequitas.
Saul foi chamado para destruir os amalequitas e até os animais, e Deus disse para ele assim, não quero que sobre nada. E Saul, então, pressionado pelo povo, pegou as ovelhinhas, e quando chega Samuel, o que é isso aí que eu estou ouvindo? Um balido de animais. E ele diz assim, nós pegamos para cultuar o Senhor. E ele diz, tem tanto o Senhor prazer em sacrifícios, quanto obedeça a sua palavra? Para mim, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ou seja, a obediência é melhor do que todas as coisas. Naquele exemplo que enseja a obediência, Deus mostra o quê? Que havia ímpios de tal maneira que nem as coisas que eles haviam tocado deveriam ser tocadas pelo povo de Deus, por causa da santidade, por causa deles serem fiéis a Deus, obedecerem a Deus. Por isso, diversos momentos Deus destrói até os animais dos ímpios. E é interessante, irmãos, que nós podemos pensar, mas qual é o problema dos animais? Eles são inocentes quanto ao pecado, eles são só instrumentos. Por que aí sim? Porque aqui Deus nos ensina 3 lições importantes em relação a isso. Em primeiro lugar, Deus mostra, meus irmãos, que Ele abomina o pecado. Muitas vezes nós temos uma noção do pecado no sentido muito, muito crua, muito assim, complacente com o pecado. Nós às vezes olhamos para o pecado como se fosse uma coisinha simples. Por isso, às vezes, a gente vem no culto e nem presta atenção no que está sendo dito, a gente não lê Bíblia, a gente não ora, e a gente vive tranquilamente com isso. Por quê? A gente acha que pecado é o quê? Uma coisa boba. Pecado não tem consequência. Mas Deus odeia tanto o pecado, que aqui até os instrumentos de pecado Ele destrói, mostrando que pecado não é algo de somenos importância na frente dEle. Se você entendesse o que é o pecado para Deus, você não viveria do jeito que você vive. Você teria exata noção do que é o ódio consumado de Deus em relação ao pecado. É algo nojento, fétido, podre, ofensivo à natureza de Deus. Meus irmãos, sabe qual a palavra que mais define Deus? Santidade. O que é contrário à santidade? Então o pecado ele é totalmente averso e contrário a Deus, e Deus abomina o pecado com toda a sua força. A segunda lição disso é que Deus então trata o pecado com extremo rigor. O tratamento do pecado na Bíblia, irmãos, não é rosa, não é carinho. O tratamento do pecado na Bíblia é a ira de Deus. Deus não pode punir pecados com coisas supérfluas. Deus não pode punir o pecado como se fosse um pequeno delito. O tratamento adequado para o pecado é o inferno. Não há nada mais adequado do que punir o pecado dessa maneira. E Deus faz isso porque Ele é verdadeiro Deus. É interessante que hoje as pessoas ficam falando besteiras, que se Deus fosse bom, não haveria inferno e não haveria punições e sofrimento. Elas fazem isso lastimamente porque elas não entendem nada de santidade. A verdade é o contrário disso. Deus é verdadeiro Deus porque Ele pune pecados da maneira mais rigorosa possível. Se Ele não fosse assim o punidor do pecado dessa maneira, Ele não seria santo, Ele não seria justo e Ele não seria Deus. O Deus deste mundo que eles falam essa verdade é uma quimera inventada, um simulacro para fingir que eles creem em Deus, mas na verdade eles creem em si mesmos. Esse é um discurso de Satanás. Afinal, não foi isso que Satanás disse para a mulher? O que Deus disse? Certamente morrereis. Não é assim. Deus não quer que vocês sejam deuses. Ou seja, a mentira de hoje, ela é tão velha como sempre foi. Por isso o sábio diria, não há nada novo debaixo do sol. A mesma mentira é contada, e são milhares que caem nela todos os tempos. E a terceira lição que nós temos disso é que o pecado, por nossa causa, afeta a natureza de maneira que ela sofre por isso. Quando nós investigamos o livro de Gênesis, tudo que Deus criou foi muito bom. Antes do pecado humano, a natureza não era afetada, não havia nada de errado com a natureza. Ela funcionava de tal maneira, e ela era submissa ao homem de tal maneira, que Adão e Eva podiam até brincar com o Tiranossauro Rex, que não tinha problema nenhum. Hoje vai mergulhar com um crocodilo de 6 metros para você ver.
não faça isso, por favor, não quero fazer o seu velório. Mas o homem pecou, e isso trouxe maldição sobre a natureza. É interessante que as mulheres ficam falando assim, né? Ah, pastor, mas a mulher recebeu uma punição maior do que a do homem, né? Você tem certeza disso? Vou ler para você a punição do homem. E a Adão Deus disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, essa terra é toda maldita por causa de Adão, do homem. Ou seja, qual punição que é maior? Sofrer um pouquinho no parto ou toda a terra e a humanidade ser maldita? Presta bem. Ela produzirá cardos e abrolhos. Você vai obter o suor com o pão com o suor do rosto. Ou seja, o que ele está ensinando é que agora a natureza subserviente é uma natureza, por assim dizer, que atrapalha o homem a sobreviver e a granjear o seu sustento. O homem deveria dominar a natureza, mas agora a natureza se torna amiga ou inimiga do homem, de tal passo que quando Noé desceu daquela arca, Deus teve que botar ordem nos animais para que eles não matassem Noé e sua família. Por quê? Se tornou inimiga. E isso faz com que a natureza sofra, gema, por assim dizer. Paulo diz em Romanos 8, 20 a 22, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora. Ou seja, a criação sofre por causa do homem. Deus vai destruir aqui os animais por causa do homem, mas em tudo isso nós estamos uma grande seta apontando para Jesus. Em primeiro lugar, porque Jesus levou a maldição do pecado como um todo. Quando nós olhamos para a cruz, Jesus não levou só o pecado dos eleitos, mas ele levou a maldição da terra. É interessante que em Gênesis nós lemos que a terra produziria cardos e abrolhos. Jesus é o rei, não é mesmo? Qual tipo de coroa Jesus usou na cruz? De cardos e abrolhos, de espinhos, mostrando que o rei estava agora levando a maldição sobre si, não só do homem, mas da criação. Por isso, na volta do Senhor, haverá novos céus e nova terra. Por quê? Ele levou sobre si a maldição que estava sobre a terra. Ele pode redimi-la, porque ele levou aqueles cardos e abrolhos na sua cabeça. Em segundo lugar, toda a cena de juízo aponta para Jesus, porque Jesus é o verdadeiro juiz de Deus. Jesus voltará para salvar os seus eleitos, mas Jesus voltará como juiz de todos aqueles que nunca se arrependeram dos seus pecados. Jesus voltará para a condenação dos ímpios. Por isso toda cena de juízo na Bíblia fala do justo juiz que ali está implícito, o Senhor Jesus. Há muitos que estão esperando aquele dia para aceitar a Cristo, mas naquele dia eles jamais terão Cristo como seu Salvador, o terão como o carrasco eterno, aquele que os destruirá eternamente. Por isso, querido irmão, como primeira aplicação, arrependa-se dos seus pecados, porque senão toda essa descrição que eu fiz aqui vai ser sua. Não brinque de ser crente, não brinque de sentar aqui e ouvir Bíblia. Ouça a Bíblia, leia a Bíblia, se arrependa. Você está brincando e um dia você pode ir para o inferno, mas lá não vai ser brincadeira não. Às vezes a gente pensa no inferno como Satanás, né, furando pessoas. Meu irmão, inferno não é Satanás furando pessoa. O inferno é você estar diante da face irada de Deus para sempre, sendo destruído para todo sempre. Você quer brincar com isso? Você acha que isso é legal? Você acha que isso é motivo de brincadeira, de riso? Não é não. A realidade do inferno é muito séria. Tome cuidado com ela, porque depois não tem mais volta. É tipo daquelas pessoas que você fala: fulano, para de beber e fumar, para de viver a vida assim, e num belo dia ele tem um infarto e acabou. Ou seja, todo sermão eu estou avisando para vocês:
Parem de brincar de ser crentes. Isso não é brincadeira. Você acha que Deus brinca em serviço? Não. E Deus não vai ter dó de você, porque Ele não tem dó de ninguém. Ele tem misericórdia e graça para os que se arrependem. Segunda aplicação: o foco desses versículos não é somente sobre o horror do juízo final, mas o terror disso para aqueles que foram condenados e sentenciados. Hoje nós ouvimos bastante sobre o fato do inferno não ser tão ruim quanto parece. Frequentemente, esse é o tipo de pensar dos ímpios, mas esse pensar vai acabar naquele dia. O juízo de Deus envolve pecadores por aquilo que eles merecem. O inferno então trata-se do pecado realizado no objetivo final, absoluto, punição amarga para os ímpios e os pecadores para todo sempre. Por isso Jesus descreveu o inferno 3 vezes numa mesma sessão, em Marcos 9, 44, 46 e 48, da seguinte maneira: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Você já queimou? Mas não é queimadurazinha pequena não, queimar mesmo é bom. Agora imagina queimar para sempre. Segundo lugar, o inferno é a ausência da presença abençoadora de Deus, é a ausência de qualquer bondade proveitosa de Deus. A graça e a misericórdia estarão ausentes, a bondade ausente para todo sempre. As figuras que nós vimos aqui hoje mostram que naquele lugar só haverá justiça e ira, que jamais vão se apartar de lá. O livro de Apocalipse, que nós lemos no capítulo 20, verso 10, diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Por que tempo? Pelos séculos dos séculos. Ou seja, isso é algo muito real. As figuras tentam descrever isso. Não quero aprender isso experiencialmente. Terceira aplicação: as figuras que nós vimos demonstram uma outra realidade, que ninguém que se oponha a Deus, não crendo em Cristo como Salvador e o servindo, ninguém que hoje rejeite a autoridade de Cristo, despreze do seu Evangelho, escapará do juízo final. Aqueles que odeiam a Deus hoje e rejeitam a Cristo, mesmo parecendo ser crentes, naqueles dias vão receber o ódio consumado de Cristo para sempre, o juízo tenebroso que jamais vai ter fim. Por isso, busque agora amar a Deus, obedecer a Deus, viver para Deus, servir a Deus. Não espere para amanhã. Não espere para amanhã. Sirva agora. Quarta aplicação, ou quinta: além disso, podemos aplicar isso para o nosso consolo. Pastor, como é que a gente tira consolo sobre isso? Nós, o povo de Deus, nós somos afligidos aqui agora. Os nossos opressores nos apertam, nos oprimem, nos levam às lágrimas, nos levam às vezes até a duvidar das coisas de Deus, mas há uma santa segurança na nossa salvação final, e nós podemos ser gratos de que Deus não tomará vingança sobre nós, mas Ele tomará vingança sobre aqueles que não creram, não obedeceram o Evangelho de Deus e não conheceram a Deus. Nós devemos aqui nos consolar com o fato de que Deus é completamente poderoso para nos levar em segurança para o céu com Cristo, para o novo céu e nova terra, e que Deus tem o poder suficiente para julgar os ímpios, e este poder cabe que nós elevemos os nossos pensamentos quando os nossos inimigos se enfurecerem e quererem lutar contra nós.
sabendo que nós já estamos em santa segurança. Por isso esse poder de Deus e essa realidade do inferno pode nos dar uma mente tranquila e livre para servir a Deus. Nós não precisamos temer mais o inferno, a ira de Deus, porque Jesus nos salvou, e Deus é fiel para cumprir a sua promessa de salvação final. Por isso, aprendendo o que o profeta ensina aqui, saibamos que a vingança será contra os ímpios, uma vingança próxima, uma vingança eterna, e isso será deleite para os crentes. Sexta e última aplicação: era necessário sabermos duas coisas aqui, para que nós pudéssemos estar persuadidos de que, em primeiro lugar, Deus zela pela nossa segurança. Ou seja, o propósito de Deus em derrotar os ímpios sempre foi a segurança e Ele se mostrar como um guardião perpétuo do seu povo. Ou seja, nós podemos aplicar a nós a realidade de que Deus é o perpétuo guardador de cada um de nós, e nós devemos ser persuadidos de que Ele zela por cada um de nós. E a segunda coisa que aprendemos aqui por meio do profeta é que nós podemos preparar por isso as nossas mentes para as provações e dificuldades que existem hoje, mas com aquelas que virão, porque Deus nos promete um estado eterno de alegria, mas o estado eterno de alegria não vem sem antes um estado temporário de tristeza, abatimento, luta contra o pecado, contra esse mundo. Ou seja, não existe glória sem luta. Ninguém vai entrar no céu se não empunhar a espada contra esse mundo. Entenda, estou falando de espada literal, a espada da palavra, a espada do Espírito. Ninguém vai entrar lá. Hoje você já guerreia por Deus? Hoje você já guerreia pela sua alma? Se não, faça isso rápido. Não espere. Se você morrer amanhã e for para o inferno, pelo menos eu estou livre do seu sangue, mas você não. O papel do pastor é sempre falar, e o seu é obedecer. Então obedeça, para o seu próprio bem. Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor nosso Deus, ó Senhor bendito, esta palavra, ela nos açoita realmente na nossa indolência espiritual. Às vezes parece que nós estamos querendo ir para o inferno igual os ímpios, com tanta indolência em relação à nossa vida. Ó Senhor, quão poucos hoje são aqueles que leem as suas Bíblias todos os dias. Quão poucos hoje são aqueles que têm uma prática de oração, sem ser aquela prática rápida de dormir e acordar com breves orações e fazê-las antes do seu almoço ou janta. E eu sei que muitos nem fazem isso. Ou seja, nós estamos brincando com a realidade eterna do inferno, muitas vezes brincando de ser crentes. Por isso eu quero te implorar, nós não somos melhores do que ninguém, por isso derrama sobre nós misericórdia. Nos leve, ó Deus, a odiar essa indolência e esse pecado. Não nos deixe brincar, ó Deus, com as nossas almas imortais. A vida não é uma vida de brincadeira. Às vezes os teus servos estão pensando que estão num grande parque de diversões. Misericórdia disso, Senhor. Desperta a tua igreja. Tua igreja parece que dorme, Senhor. Nós vimos que Paulo disse que nós não somos como aqueles que dormem, mas como aqueles que perseveram em plena luz de dia e aguardam a Jesus. Ah, Senhor, por isso ajude-nos a começar em mim e na minha família, nos teus servos aqui. Mude o nosso coração de maneira que não venhamos a negligenciar as coisas eternas.
a santa leitura e meditação, a oração, o prazer no culto e o estar presente no culto para bendizer-te. Ó Deus, faça com que Cristo seja o nosso melhor amigo, faça com que a Bíblia seja o livro mais gostoso de lermos, faça, ó Deus, que tenhamos ódio ao pecado, ó Deus, faça com que as coisas espirituais sejam tão chamativas aos nossos olhos, que sejamos enredados por elas, atraídos por elas, ó Deus, como um grande imã. Ó Senhor, tenha misericórdia da igreja dos nossos dias, parece morta, e na verdade, ó Deus, talvez até esteja. Tenha misericórdia da nossa igreja, que como a igreja de Apocalipse parece estar viva, mas está morta. Tão pouca atitude de reverência, de amor, de desejo pelas tuas coisas, tão pouco interesse nas coisas espirituais. Mude os nossos corações, mude nossas vidas, mude essa realidade. Nós não temos poder, mas o Senhor tem, e faça-nos, ó Deus, louvar o teu nome, bendizer o Senhor, viver para o Senhor, ter prazer no Senhor, para que naquele dia bendito, não pelos nossos méritos, mas por causa de Jesus, estejamos com Ele para todo sempre. Deus, instile em nós essa humildade do Evangelho. Nós não nos salvamos, o Senhor que nos salva, mas o Senhor também não salva ninguém para brincar com as coisas espirituais. Tua palavra diz que aqueles que amam o Senhor são aqueles que guardam os mandamentos. Tua palavra diz que a tua palavra mesmo faz bem àqueles que andam retamente. Por isso, dai-nos ver estes frutos na nossa vida e remova todas as escamas espirituais dos nossos olhos, para que vejamos de fato quem somos e a que pé estamos, e assim sejamos humildes, sejamos como daqueles, ó Deus, que batem no peito e dizem: sê propício a nós pecadores. Não nos deixe olhar para o próximo com um olhar altivo, mas ajude-nos a olhar, ó Deus, para o Senhor com toda a reverência, humildade e santa consciência dos nossos pecados. Dai-nos uma visão espiritual do Senhor, para que isso nos mude, para que isso nos transforme e para que isso nos leve para longe da tua ira santa. E por fim eu quero te agradecer por Jesus. Senhor, ver teu Filho levando os nossos pecados naquela cruz, toda essa descrição sobre ele. Ah Deus, que amor bendito do teu Filho. O salmista disse: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Quem somos nós para Jesus ter dado a sua própria vida por nós? Nos leve, ó Deus, a amar isso, a amar esse Jesus da Bíblia, ó Deus, mais do que todas as coisas. Não nos deixe pensar que amamos a Jesus sem amá-lo. Não nos deixe que nos enganemos, e nos ajude, ó Deus, a buscar o teu Filho acima de todas as coisas, buscar o teu reino em primeiro lugar. Nos dê essa graça, para que as bênçãos sejam sempre bênçãos na nossa vida. É no nome dele que oramos, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a comunhão terna do Espírito estejam com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém.